Alô a todos do canal AUPA Enfermagem. Este é nosso sexto módulo e a nossa terceira aula sobre cálculo da penicilina cristalina. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Vamos agora para a nossa próxima questão. Na nossa próxima questão vem dizendo o seguinte, que é no caso a nossa sexta questão. O seu enunciado vem dizendo o seguinte: foi prescrito 200 unidades internacional de penicilina cristalina por via endovenosa de 4 em 4 horas. Temos na enfermaria frasco ampola de 5 milhões de unidades internacional e a pergunta é o seguinte que se faz nessa questão: quantos ml devemos administrar? Observe que inicialmente foi prescrito aqui 200 mil unidades internacional de penicilina cristalina, que é um valor bastante baixo. E a forma de apresentação que temos na enfermaria são um frasco ampola de 5 milhões de unidades internacional. E a pergunta que se faz nesse tipo de questão: quantos ml devemos administrar desse medicamento? Então, no primeiro momento, eu tenho que realizar uma leitura da forma de apresentação e extrair as informações do frasco ampola. O frasco ampola vem na forma de pó liofilizado e tem que realizar uma reconstituição desse medicamento, aonde eu tenho inicialmente no frasco ampola escrito 5 milhões de unidade internacional, que significa aqui o soluto. A quantidade diluente que eu vou usar aqui, que é do solvente, é de 8 ml de água destilada. Mas sempre que eu tenho que lembrar vocês, coloquei aqui uma observação que o volume a ser administrado é muito pequeno, que foi prescrito aqui, que é 200 mil unidades internacional. Então, se o volume é muito pequeno a ser administrado, aqui nesse caso eu tenho que realizar uma rediluição. Observe que se eu pegar uma seringa de 1 ml ou também uma seringa de 100 mil unidades internacional, eu posso aspirar. Mas nesse caso aqui, eu estou ensinando a vocês e passando conhecimento para vocês como realizar uma rediluição para você aspirar em uma quantidade mais precisa desse medicamento para ser administrado no paciente. E vamos lá. No segundo momento, eu tenho que saber que essa quantidade de soluto equivale a 2 ml de pó. Eu vou acrescentar mais 8 ml de água destilada. Assim eu vou ter 2 mais 8, 8 ml. Então é a quantidade em volume que eu tenho aí. Ou seja, esses 5 milhões de unidade internacional agora estão diluídas em 10 ml. Então no primeiro momento a nossa conta fica assim. Eu acabei aqui realizando uma reconstituição desse medicamento, onde eu tenho 2 de soluto e mais 8 ml de água destilada, que é no caso solvente. 2 mais 8 dá 10. Nesse caso, 5 milhões está diluído aqui em 10 ml. Mas eu tenho que descobrir em quantos ml essas 200 mil unidades internacional de penicilina cristalina está diluída. Mas no primeiro momento, pessoal, eu tenho que saber em quantos ml 1 milhão de unidade internacional está diluída. Por que eu devo saber isso daí? Porque para eu fazer lá na frente desse tipo de conta uma rediluição, se eu extrair 200 mil unidades internacional de penicilina cristalina de uma quantidade bem menor, que é no caso 1 milhão, eu vou ter uma maior precisão. Então eu vou tomar como parâmetro aqui, inicialmente, 1 milhão Então, inicialmente, vou tomar como parâmetro aqui 1 milhão de unidade internacional. Eu tenho que descobrir em quantos ml está diluída. Inicialmente, eu montei essa conta e eu vou aplicar aqui a regra de 3, onde eu vou multiplicar 10 vezes 1 milhão e x vezes 5 milhões. Realizando esse cálculo, vai ficar da seguinte maneira. Então, organizando aqui, x vezes 5 milhões e 10 vezes 1 milhão. Realizando esse cálculo, essa conta vai ficar da seguinte maneira: vou manter x no primeiro membro, eu vou passar esses 5 milhões para o segundo membro dividindo, e eu vou manter esse valor aqui de 10 vezes 1 milhão, que dá 10 milhões, vou manter aqui no numerador. Assim eu tenho uma divisão de 10 milhões dividido por 5 milhões, cortando o zero de cima, os 3 zeros de cima e os 3 zeros de baixo, aqui tem que cortar. Vou cortar também outros 3 zeros de cima do numerador e outros 3 zeros do denominador. Assim eu tenho uma divisão aqui, 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 vai dar quanto? 2 ml.
Eu acabei de descobrir aqui que 1 milhão está diluído em 2 ml, mas a nossa conta não terminou aqui. Eu tenho que descobrir em quantos ml está diluído 200 mil unidades internacional de penicilina cristalina. E a nossa rediluição vai acontecer agora, pessoal. Observe muito bem que vamos rediluir esse medicamento. Eu acabei de descobrir que 2 ml de solução temos 1 milhão de unidades internacional de penicilina cristalina. Assim teremos que rediluir agora que vem o pulo do gato, onde nós vamos rediluir esse medicamento. Então, 1 milhão inicialmente eu tenho e eu sei que ele está diluído em 2 ml. Vou acrescentar aqui mais 8 ml de água destilada. Assim aumentamos o volume da diluição. Agora temos 1 milhão de unidade internacional diluído em 10 ml, porque inicialmente 1 milhão estava diluído em 2 ml e agora eu acrescentei mais 8 ml de água destilada. Então, a partir daí, eu tenho aqui como parâmetro 1 milhão está diluído em 10 ml. Por quê? No primeiro cálculo lá, eu descobri que 1 milhão está diluído em 2 ml. No segundo cálculo, agora na rediluição, eu tenho 1 milhão diluído em 2 ml. Eu acrescentei aqui mais 8 ml de água destilada. Assim, o final desse cálculo aqui, nesse acréscimo de 8 ml, eu sei que 1 milhão está diluído agora em 10 ml. E agora eu tenho um parâmetro para realizar esse cálculo. Como eu sei que 1 milhão está diluído em 10 ml agora, porque eu acrescentei mais 8 ml aqui, então a partir daqui eu tenho um parâmetro para eu calcular. A quantidade prescrita de penicilina cristalina é de 200 mil unidades internacional. Então aqui eu vou colocar unidade internacional embaixo de unidade internacional e ml embaixo de ml, onde eu vou ter que descobrir xml, ou seja, esse xml, onde eu vou descobrir aqui em quantos ml 200 mil unidade internacional está diluída. Então agora é só realizar o cálculo usando a regra de 3 simples, multiplicando aqui 10 vezes 20 mil unidade internacional e x aqui vezes 1 milhão de unidade internacional. Nossa conta vai ficar da seguinte maneira, só relembrando que esses 200 mil é uma quantidade muito pequena de penicilina cristalina. Só relembrando aí, antes de a gente... Só relembrando aí que 200 mil unidades internacional de penicilina cristalina é uma quantidade muito pequena, por isso que eu tenho que realizar a rediluição desse medicamento. Observe muito bem que a partir desse momento, realizando esse cálculo, x vezes 1 milhão e 10 vezes 200 mil, a nossa conta vai ficar da seguinte maneira, x vezes 1 milhão vai ficar 1 milhão de x e 10 vezes 200 mil vai ficar 2 milhões. A partir daqui eu vou manter x no primeiro membro e também 2 milhões aqui no segundo membro. Então, a partir desse momento, a nossa conta vai ficar da seguinte maneira, x vai ficar no primeiro membro, os 2 milhões vai ficar no numerador, no segundo membro, e que vai se movimentar aqui, ó, 1 milhão vai passar para o segundo membro dividindo. Assim, eu tenho uma divisão de 2 milhões dividido por 1 milhão. Eu vou cortar os 3 zeros aqui de cima do numerador e os 3 zeros aqui de baixo do denominador. Vou cortar de novo os 3 zeros aqui de cima do numerador e vou cortar os 3 zeros aqui de baixo do denominador. Assim eu tenho uma divisão 2 por 1, vai ficar quanto? 2 ml. Eu acabei de realizar o cálculo matemático e descobri que a quantidade prescrita, que é de 200 mil unidades internacional, está diluído em 2 ml. Eu finalizo aqui esse tipo de questão, realizando aqui a rediluição e dando o resultado para vocês, aonde eu tenho em 2 ml 200 mil unidades internacional.